Sejam muito bem-vindos ao Linfocast. Nessa aula de biologia tecidual de hoje, iremos apresentar um pouco sobre o sistema linfático. Histologia. O sistema linfático é uma rede complexa de vasos, gânglios e órgãos. Os vasos linfáticos são semelhantes aos vasos sanguíneos, mas possuem uma parede mais fina e são revestidos por células endoteliais. Eles possuem válvulas para ajudar a direcionar o fluxo do fluido linfático. São estruturas tubulares responsáveis por transportar o fluido linfático, chamado linfa, por todo o corpo. Se unem para formar os troncos linfáticos que eventualmente desembocam nos gânglios linfáticos. Os vasos linfáticos desempenham um papel importante na absorção de gorduras, na remoção de toxinas e resíduos do tecido intersticial, além de transportar células imunológicas para combater infecções. Os gânglios linfáticos são pequenas estruturas em forma de feijão encontradas ao longo dos vasos linfáticos. São compostos por uma cápsula fibrosa externa e um parequimia interno, que contém tecido linfático composto por células imunológicas como linfócitos. Eles fazem parte do sistema linfático e desempenham um papel fundamental na resposta imunológica do corpo. Filtram a linfa, removendo bactérias, vírus, células cancerígenas e outras substâncias estranhas. Eles também abrigam células imunológicas como os linfócitos, que ajudam a combater infecções e doenças. Quando ocorre uma infecção ou inflamação nas proximidades, os gânglios linfáticos podem ficar inchados e sensíveis. Os órgãos linfóides incluem o baço, as amígdalas, as adenoides e as placas de Peyer no intestino delgado. Esses órgãos têm uma estrutura especializada para o desenvolvimento e a função das células imunológicas. Os órgãos linfáticos são parte do sistema linfático e desempenham um papel importante na resposta imunológica do corpo. Baço é o maior órgão linfático do corpo humano. Ele desempenha funções como filtrar o sangue e remover células velhas ou danificadas, produzir células imunológicas e armazenar plaquetas. Amígdalas são tecidos linfóides localizados na parte de trás da garganta. Elas ajudam a combater infecções, produzindo células imunológicas e capturando bactérias, além do vírus, antes que eles entrem no corpo. Adenoides são tecidos linfóides semelhantes às amígdalas e estão localizadas na parte superior da garganta, atrás do nariz. Elas também desempenham um papel na defesa contra infecções respiratórias. Placas de Peyer são aglomerados de tecido linfático encontrados no revestimento do intestino delgado. Elas desempenham um papel importante na defesa contra patógenos intestinais e ajudam a regular a resposta imunológica no trato gastrointestinal. Episódio 2. Funções do sistema linfático. Transporte de fluidos. Os vasos linfáticos transportam o fluido linfático, chamado linfa, pelo corpo, ajudando a remover toxinas, resíduos e excesso de fluido dos tecidos. Filtração e defesa. Os gânglios linfáticos filtram a linfa, removendo bactérias, vírus, células cancerígenas e outras substâncias estranhas. Eles também abrigam células imunológicas que ajudam a combater infecções e doenças. Absorção de gorduras. O sistema linfático é responsável pela absorção e transporte de gorduras do trato digestivo para a corrente sanguínea. Resposta imunológica. O sistema linfático desempenha um papel crucial na resposta imunológica do corpo, auxiliando na produção e distribuição de células imunológicas, como os linfócitos. Equilíbrio de fluidos. O sistema linfático ajuda a manter o equilíbrio de fluidos no corpo, prevenindo o acúmulo excessivo de líquido nos tecidos, o chamado edema. Episódio 3. Linfonodos. Os linfonodos, ou também conhecidos como gânglios linfáticos, eles vão ser estruturas em forma de pequenos feijõezinhos que vão ser encontrados ao longo dos vasos linfáticos. Eles são parte do sistema linfático porque vão desempenhar também um papel na resposta imunológica do corpo, além de filtrar a linfa, que remove bactérias, vírus, células cancerígenas e outras células estranhas. Também eles vão abrigar células imunológicas, como é o caso dos linfócitos, que ajudam a combater infecções e doenças. Quando ocorre uma infecção ou inflamação nas proximidades, esses linfonodos eles vão ficar inchados e sensíveis. Eles são compostos por uma cápsula fibrosa, que vai envolver o órgão,
E internamente, o tecido linfático ele é organizado em compartimentos, que também são chamados de seios, que são preenchidos com linfa. Dentro desses linfonodos, encontramos células imunológicas, como os linfócitos, como já disse, macrófagos, células dendríticas, que desempenham um papel importante na resposta imunológica. Os linfócitos, eles são encontrados principalmente nas regiões que são chamadas de folículos linfóides, que é onde ocorre a proliferação e a ativação dessas bactérias. Os folículos linfóides contêm centros germinativos, que é onde ocorre a produção de anticorpos pelas células B ativadas. Além disso, os linfonodos eles vão possuir uma rede de vasos linfáticos que vão permitir a entrada da linfa, contendo substâncias estranhas para depois serem filtradas pelos diferentes compartimentos do órgão. No final, em resumo, a histologia dos linfonodos é caracterizada por uma organização complexa de tecidos que permite a filtragem da linfa e a ativação das células imunológicas para combater infecções e doenças. Episódio 4. Os anticorpos. Os anticorpos são glicoproteínas plasmáticas circulantes, do tipo das gamoglobulinas, e por isso também são chamados de imunoglobulinas. São secretados pelos plasmócitos, que surgem pela proliferação e diferenciação de linfócitos B, e sua função é se combinar especificamente com o antígeno que ele reconhece e então provocar o aparecimento de sinais químicos, indicando a presença do invasor aos outros componentes do sistema imunitário. Episódio 5, linfócitos B e T. As células precursoras dos linfócitos, elas vão se originar na medula óssea fetal e vão continuar se proliferando durante toda a vida pós-natal na medula. Os linfócitos B já vão se originar na medula óssea, vão penetrar os capilares sanguíneos por movimentação ameboide e são transportados pelo sangue, se instalando nos órgãos linfáticos, exceto no timo. Quando são ativados por antígenos, eles vão se proliferar e se diferenciar em plasmócitos, que são células produtoras de anticorpos. As células B, elas vão representar 5 a 10% dos linfócitos do sangue, cada uma coberta por mais ou menos 150 mil moléculas de IgM, que são os receptores para antígenos. Alguns linfócitos B, eles vão ser ativados não se diferenciando em plasmócitos e vão formar as células B da memória imunitária, que reagem muito rapidamente a uma segunda exposição ao mesmo antígeno. Já os linfócitos T vão representar de 65 a 75% dos linfócitos do sangue. Seus precursores originam-se na medula óssea, penetram os capilares por movimentação ameboide, são levados pelo sangue e retidos no timo, onde se proliferam e se diferenciam em linfócitos T, que, novamente carregados pelo sangue, vão ocupar áreas definidas nos outros órgãos linfáticos. Além desses linfócitos T e B, existe também a célula NK, que é Natural Killer. Os linfócitos NK não apresentam na superfície nem os marcadores encontrados nas células B, nem os que caracterizam as células T. No sangue circulante, de 10 a 15% dos linfócitos são do tipo NK. Eles são chamados natural killers porque eles atacam células cancerosas e células infectadas por vírus, sem necessariamente precisar de um estímulo prévio. Episódio 6. O transplante de órgãos. O transplante de órgãos pode afetar o tecido linfático de diferentes maneiras. Durante o transplante, esse tecido pode ser danificado devido à cirurgia e à manipulação dos órgãos. Isso pode levar a uma resposta inflamatória e a alterações na função do sistema imunológico. Além disso, esse tecido desempenha um papel importante na resposta imunológica contra o órgão transplantado. O sistema linfático é responsável por transportar células imunes, como os linfócitos, que podem reconhecer o órgão transplantado como estranho e desencadear uma resposta imune, levando à rejeição do órgão. Portanto, é crucial considerar a interação entre o transplante de órgãos e o tecido linfático durante o processo de transplante e na terapia imunossupressora pós-transplante, para minimizar a rejeição
e promover a sobrevida do órgão transplantado. Doenças do sistema linfático. Linfadenopatia caracterizada pelo aumento dos gânglios linfáticos, que podem estar inchados, sensíveis ou doloridos. Pode ser causado por infecções, inflamações ou câncer. Linfedema provoca o acúmulo de líquidos nos tecidos, resultando em inchaço persistente, geralmente nas extremidades. Pode ser causado por obstrução ou dano nos vasos linfáticos. Linfoma, um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático. Existem vários tipos de linfoma, incluindo o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. Leucemia linfócita crônica. É um tipo de câncer do sangue em que as células cancerígenas se acumulam na medula óssea e no sangue, afeta principalmente os linfócitos. Doença de Castellamã, uma doença rara caracterizada por crescimentos anormais nos gânglios linfáticos. Pode ser unicêntrica, afetando apenas um grupo de gânglios, ou multicêntrica, afetando vários grupos de gânglios. Diagnóstico e tratamento. O diagnóstico das doenças linfáticas geralmente envolve uma combinação de exames clínicos, exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada, e análise de amostras de tecidos ou sangue. O tratamento das doenças linfáticas depende do tipo e gravidade da condição. Alguns dos principais métodos de tratamento incluem antibióticos, que são prescritos para tratar infecções bacterianas que afetam os gânglios linfáticos. Quimioterapia é utilizada no tratamento de linfomas e leucemias linfóides, com o objetivo de destruir as células cancerígenas. Radioterapia pode ser usada para tratar cânceres do sistema linfático, direcionando a radiação para as áreas afetadas. A cirurgia, em alguns casos, a remoção cirúrgica dos gânglios linfáticos afetados pode ser necessária, especialmente em casos de câncer. Terapia direcionada. Alguns medicamentos direcionados a proteínas específicas presentes nas células cancerígenas podem ser utilizados no tratamento de certos tipos de linfoma. Além disso, o tratamento pode envolver terapias complementares, como fisioterapia para o linfedema ou terapia imunológica para estimular a resposta imunológica contra o câncer. É importante consultar um médico especialista para obter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado para qualquer doença do sistema linfático. O tratamento pode variar dependendo do tipo e estágio da doença.